Já ligou? Ao vivo. Parece que a televisão tá meio torta. Vou baixar um pouquinho o celular. O som tava ruim, tava alerta? Ainda tá bom. Nem ainda, tá? Será que sai isso aí? Tá ligado lá na mesa certinho? Acho. Não, isso é porque tá. Ele faz isso. Ah, ainda tá sonando, ainda tá ruim. Ainda tá aberto. Não tinha outro cabelo? Não tinha outro cabelo? Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, né? Bom dia a todos. Deus abençoe a sua casa, sua família, seu casamento, sua saúde. Onde você colocar a mão, seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu deixei o volume alto aqui do telefone. Deus abençoe, meus amados. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Pastor Guilherme já está acompanhando a gente. Deus abençoe o pastor Guilherme, missionária Mauriele, irmão José Silva. Deus abençoe a sua vida, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Será que tem mais alguém ou não? Acho que é isso aí mesmo, amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na sua presença, Pai, com temor, tremor no nosso coração, Senhor. Somos, Pai, carentes, Pai, de Ti, Senhor amado. Sabemos que o Senhor é a nossa força.
Não há sabedoria distante de ti, Senhor. Não há força, Pai amado. Não há sorte, Pai. O Senhor é o arrimo da nossa sorte, Pai. Perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados, Pai. Perdoa-nos das nossas falhas, Pai. Lava-nos, limpa-nos, santifica-nos de toda injustiça e de toda separação, Pai. E ensina-nos, Pai amado, a nos sujeitar a Ti, Senhor. Ensina-nos a Te buscar, a Te honrar, a Te glorificar, Senhor amado. Ensina-nos a Te servir, Pai amado. Ensina-nos a acreditar, Senhor, em cada palavra que vem da boca de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós não queremos ser religiosos nessa ou qualquer outra igreja, Pai querido. Nós queremos Te agradar através da nossa fé, pois está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, Pai. Então ajuda-nos, Pai querido, ajuda-nos a Te servir, Senhor, a ter prazer nas coisas que vêm de Ti, Senhor amado. Ajuda-nos em nossas fraquezas, Pai amado. Ajuda-nos, Pai amado, a dizer não para a nossa carne, Pai querido, para a concupiscência dos olhos e da carne, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai amado, faz de nós pessoas espirituais, Pai, que valorizam estar na Sua presença, ou estar contigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, nós Te pedimos, Pai. Eu quero pedir também que o Senhor venha abençoar, Senhor amado, cada um dos Teus filhinhos, Pai querido, esses que o Senhor vai colocar para ver, Senhor, para estar acompanhando esse programa hoje, Pai, aqueles que vão ver depois, Pai querido, abençoa o Ministério Alicerce, Pai, mas abençoa todos os ministérios, Pai, abençoa todos, Pai amado, aqueles que invocam o Seu nome, Pai, abençoa a liderança da igreja, Pai, no Brasil e no mundo, Pai querido, aviva a Tua obra, fortalece a Tua igreja no entendimento de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque sobre essa pedra, sobre essa revelação, a igreja do Senhor será edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sejam abençoados, queridos, em nome de Jesus Cristo. Onde você estiver, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados, a todos, em nome de Jesus Cristo. Vocês estão me ouvindo bem, queridos? O áudio está chegando bem? Nós tivemos um pouco de dificuldade no início aqui da live. O áudio não estava conectado. E agora está tudo bem por aí ou não? O áudio está indo bem? Eu também não estou dentro da atualização do chat, né? Deixa eu ver aqui se tem que... Amém, tia Rosana, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Também sempre acompanhando a gente aí. Deus abençoe, tia. Lá de Nova York, né? Deus abençoe. Glória a Deus, queridos. Acho que tem uma palavra muito boa, muito importante. Na verdade, toda a palavra de Deus, ela é muito importante, né? Mas eu tenho certeza que essa vai ministrar, vai falar com cada um de nós, queridos, né? Se você puder abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 8. Hoje parece que é daqueles dias, tá um barulho aqui em volta. Meu Deus do céu, ainda bem que o microfone ele absorve bastante, né? Eu creio que vocês estão me ouvindo bem aí, mas eu mesmo às vezes não consigo escutar a minha voz, pra vocês terem ideia. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 8, queridos, né? Abre lá em 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8. Meu Pai querido, fala conosco, Senhor, ministra no nosso coração, Pai. Não seja a minha teologia, a minha sabedoria, Pai, mas seja o Senhor através da minha vida. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, queridos. Diz assim, ó: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo chamava-se Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Vamos entender isso aqui, queridos. O Samuel ele foi o último juiz, né, de Israel. Ali, naquele tempo, o Israel ele não tinha um rei, queridos, né? Eles eram julgados, eles eram ensinados, direcionados por juízes. Quem que eram esses juízes? Eram pessoas da igreja que tinham lá uma comunhão com Deus, né? E Deus direcionava, através desses homens de Deus, direcionava como o povo seguiria. E antes mesmo de Samuel entrar, teve uma situação, queridos, que o rei era Eli. E ele tinha 2 filhos, chamados Hofni e Finéias. E esses filhos, Hofni e Finéias, eles eram semelhantes, parece que estavam parecendo ali com os filhos do Samuel. Eles não temiam a Deus. E eles seriam os novos juízes, seriam o sucessor, no caso, dos seus pais. E
que aconteceu? No caso de Eli, Deus ia lá e falou com ele, você honra teus filhos mais do que a mim, teus filhos não temem a mim, teus filhos não vão ser juízes sobre Israel se você não corrigir eles, porque eles faziam coisas terríveis. E Eli, ele não recebeu a palavra de Deus, e os filhos de Eli continuaram, Hofni e Finéias continuavam fazendo as coisas erradas, igreja. E o que aconteceu? Deus foi novamente a Eli e falou, olha, agora chega, né? Agora eu vou tirar, eu não vou deixar que teus filhos sejam juízes sobre o meu povo. E Deus fez o quê? Com que os 2 filhos de Eli fossem mortos numa batalha que eles colocaram, eles levaram a Arca da Aliança naquela batalha, o que era proibido, ou seja, pela falta de temor mesmo. Eles foram para a batalha contra os inimigos, que eram os filisteus naquele tempo. E os filisteus pegaram a Arca da Aliança, que representava a glória de Deus, né, a glória de Deus de Israel. Não só levaram a Arca da Aliança e mataram Hofni e Finéias. Quando trouxeram a notícia a Eli, o sumo sacerdote, né, que era no caso o juiz ali, o que aconteceu? Ele recebeu essa palavra, ele ficou tão atordoado que ele caiu da cadeira, né, e caiu, bateu o pescoço e quebrou, bateu a cabeça e quebrou o pescoço. E daí ele morreu. Ou seja, Deus deu tempo para ele se consertar, para consertar Israel, para consertar seus filhos, para colocar as coisas no lugar. A Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado, queridos, né? E o Eli, ele fez uma escolha. A escolha de não obedecer a Deus. E o que aconteceu? Cumpriu-se o juízo que Deus tinha proferido a respeito dele e da sua casa. Os 2 filhos dele morreram e Eli também morreu no mesmo dia. E pior, a Arca da Aliança foi levada pelos inimigos, que representava a glória, o poder de Israel. Olha quanta coisa mal que aconteceu, igreja, por causa da desobediência. Amém, queridos? Pastor, mas nós não estamos falando de Eli, nós estamos falando de Samuel. Por que o Senhor trouxe essa palavra? Eu quero que você entenda, igreja, que quando Deus está no controle, as pessoas, elas têm a escolha de fazer o que é errado. Como os líderes, eles têm a escolha de fazer o que é errado. Mas Deus, ele trata com cada um deles. Deus tratou com Eli, tratou com seus filhos, e Deus deu tempo para eles se arrependerem, Deus deu tempo para eles se consertarem, e eles não quiseram fazer. E o que aconteceu? Veio o juízo sobre eles. Amém, queridos? Por isso que nós devemos confiar em Deus e não fiar a nossa fé a homens. Ai, pastor da minha igreja, olha, saiu um escândalo, falaram que ele é isso, falaram que ele é aquilo. Primeiro, queridos, se falar, você não deve acreditar, igreja, né? Mas se você souber de alguma coisa, ore a Deus para que Deus trate com ele, para que Deus traga arrependimento na vida dele. Você pode ter certeza que quando você está obedecendo a Deus, igreja, Deus vai cuidar de você. Você não entregou a sua vida ao pastor da igreja ou ao ministério A, B ou C. Se você fez isso, você fez errado. Quando nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E Ele não falha. Ele coloca, assim, tutores sobre a nossa vida. E pastor é um tutor. Amém, queridos? Ele coloca. Mas se os tutores, né, não tiverem temendo a Deus, ele vai corrigir eles. Deus não vai permitir que esses tutores façam mal aos seus filhos. É como você, querido, às vezes você coloca faz um curso lá, faz uma aula para o teu filho, uma aula particular, uma aula de violão, uma aula de alguma coisa. Se você sabe que naquela aula, né, ou no colégio, o professor dele ali, o mestre dele, está ensinando coisa errada, o que você vai fazer? Você vai tirar ele de lá, você vai lá dar uma bronca no professor, vai falar, olha, você não fala assim pro meu filho não. Né? Você não vai ensinar essas coisas erradas para o meu filho, não. Eu paguei você para você ensinar essa aula, por exemplo. Você vai lá fazer uma aula de violão. Eu paguei para você ensinar aula de violão, não para você ensinar religião. Você vai levar no colégio, você ensinou para ele aprender matemática, português, não para ele ensinar a ideologia de gêneros e outras coisas, ou religião. Não é verdade, queridos? Então você vai lá e tira seu filho, você muda de colégio, você não aceita, é isso que nós temos pouco poder. Então Deus, ele é pai, e ele é da mesma maneira, ele pensa assim, se algum tutor que ele colocou, porque toda autoridade vem de Deus, se algum tutor que ele colocou não estiver temendo a Deus, queridos, né, estiver fazendo coisa errada, Deus vai tratar com essa pessoa. É isso que Deus está falando nessa palavra que eu trouxe agora, né, a palavra de Eli. E agora nós estamos repetindo a história. Agora, só que Samuel, ele era um grande homem de Deus, né? Deus, depois de Eli, morreu Hofni, morreu Finéias. Samuel passou a ser o juiz de Israel. E ele era um grande homem de Deus. Desde mocinho que ele era juiz, até né, a sua idade, quando ele ficou velho, como a Bíblia diz aqui, Samuel estava envelhecido, né, capítulo 8, versículo 1 diz assim, ó, tendo Samuel envelhecido, ele constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Ou seja, Samuel teve julgando Israel, ele passou a vida inteira dele julgando Israel. E todo mundo amava muito Samuel, todo mundo via Deus na vida de Samuel, um homem temente a Deus, um homem que buscava. Israel
se livrava de todas as ameaças dos seus inimigos. Por quê? Porque o povo estava alinhado com Deus, junto com Samuel e junto com Deus. Então Israel era abençoado porque o líder era abençoado e o povo estava abençoado. Só que o que aconteceu? Veio uma prova para esse povo. Qual que era a prova? Versículo 2, ó. O primogênito chamava-se Joel, o primogênito de Samuel, e o segundo Abias, e foram eles juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Ou seja, qual que era a prova? Os filhos de Samuel não eram tementes a Deus como Samuel era. E eles seriam juízes. E o povo, o que fez? O povo começou a ficar com medo. Falou, meu Deus, esses meninos eles vão ser juízes, vão julgar sobre nós, vão ser nossa autoridade. Nós não queremos isso, não. Eles não são de Deus. Só que eles se esqueceram, igreja, que quem cuida, queridos, é Deus. Se eles não se converterem, Deus vai tratar com eles como tinha acabado de fazer um juiz anterior. Só que as pessoas parece que elas têm dificuldade de confiar em Deus, igreja. Tem pessoas, por exemplo, que elas passam luta, né, financeira. Às vezes está lá para pagar as contas e falta lá uma quantidade de dinheiro. Olha, meu Deus, não tem de onde tirar, acabou o salário, não tem, não vai pedir emprestado, não gosta de pedir emprestado. Aí o que acontece? A pessoa ora, ela busca a Deus e Deus faz um milagre na vida dessa pessoa. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. E daí o que acontece? Até na minha vida, Deus faz um milagre, daí vem o dinheiro, né, de onde nós não esperávamos, vem aquele dinheiro e supra aquela necessidade. E nós glorificamos a Deus, nós agradecemos a Deus, obrigado, se foi o Senhor na nossa vida. Mas parece que quando vai chegar a uma situação semelhante, as pessoas têm medo de ter que pedir a Deus de novo. E elas começam a se fazer o quê? Se proteger contra Deus. Elas não entendem que elas estão fazendo isso. Deus está ensinando cada um de nós, igreja, a depender dele. Foi por isso que Deus tirou o povo do Egito e levou ele em direção ao deserto, para a promessa de uma terra prometida. Aquele deserto era o quê? Era um ensinamento para que aquele povo aprendesse a depender de Deus. Lá no deserto você não tem terra fértil, você não planta, você não colhe, lá não tem água, queridos. Lá você não vive no deserto, né? Os especialistas aí, quando eles vão para os desertos, eles sobrevivem e com muita dificuldade. Então Deus levou aquelas 2 milhões de pessoas, entre elas tinham idosos, recém-nascidos, gestantes. Amém, queridos? Tinha pessoas de todas as idades lá, só não tinha doente, porque a Bíblia diz que ninguém estava doente lá, porque Deus fortaleceu o seu povo. Amém, queridos? Então ele levou todas essas pessoas, 2 milhões, mais ou menos 2 milhões de pessoas, para quê? Para ensinar essas pessoas a dependerem de Deus, porque essa dependência seria o quê? Seria o que faria com que elas entrariam na terra prometida ou não. Se eles passassem pela essa escola do deserto e aprendessem a depender de Deus, eles entrariam na terra prometida. Mas se eles não passassem na escola do deserto, eles não tinham condições de entrar na terra prometida. Por que não tinham condições? O que uma coisa tem a ver com a outra? Na terra prometida, igreja, a Bíblia diz que existiam os anaquins, os nefilins, gigantes, poderosos, povos muito mais poderosos que eles. Se eles aprendessem a depender de Deus, Deus daria a vitória, Deus poderia dar a vitória a eles. Mas se eles não confiassem em Deus, Deus não poderia agir a favor do povo de Israel. E eles não teriam condições espirituais para vencer povos muito mais poderosos que eles. Amém, queridos? Nós com Deus, igreja, nós podemos todas as coisas. Tudo é possível àquele que crê, está escrito. Mas sem Deus, igreja, nós estamos limitados, igreja, a esse mundo, né? Aos limites deste mundo. Né? Tem coisas que você não vai fazer, você não vai alcançar. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, às vezes você quer fazer uma viagem, mas você não tem condição, você não tem dinheiro, você não conseguiu um bom emprego, às vezes você não conseguiu estudar, você não casou com uma pessoa rica, uma infinidade de coisas. Você fala assim, olha, eu não posso viajar, eu não tenho condições. Eu queria ter uma empresa, pastor, eu queria ter uma empresa, isso aqui, mas às vezes a tua condição não permite isso. Nesse mundo, igreja, quem ministra, quem fala é Satanás. E o dinheiro também ele tem voz. Porque o dinheiro ele fala que roupa teus filhos vão vestir, que roupa que você vai comer, qual colégio que teus filhos vão frequentar, aonde você vai, qual que vai ser a tua maneira de viver. O dinheiro ele fala. Ou seja, as pessoas estão limitadas ao dinheiro, estão limitadas ao poder, à influência desse mundo. Mas com Deus, igreja, essa influência ela é quebrada. E nós estamos debaixo da autoridade do Todo-Poderoso. Então não existe gigante, não existe condições, uma pessoa pode viver o que? O sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Deus tira o pobre, o necessitado do monturo e faz assentar entre os príncipes do seu povo. Deus tira um pobre coitado como eu, queridos, né? E me dá hoje uma autoridade de poder estar ministrando na vida de vocês. Amém, queridos? E assim, assim sucessivamente, né? Deus tira você de onde você estiver e abençoa você, queridos, né? É isso que Deus quer fazer comigo e isso que Deus quer fazer com cada um de nós.
Glória a Deus, queridos. Hoje não está atualizando de novo, filho. Aqui, agora eu apertei para atualizar, vi mais comentários ali que não tinham. Então vou demorar um pouquinho para ver as atualizações, queridos, tá? Vou atualizando ali. Amém, meus amados? Então, quando nós aprendemos a depender de Deus, passamos pela escola do deserto. No deserto o povo comia um pão que descia do céu. Deus sustentava 2 milhões de pessoas com um pão diário que descia do céu. Ele só não descia no sábado. Amém, queridos? Só no sábado não tinha esse pão. Glória a Deus, queridos. Outra coisa, Deus fez água sair da rocha. No deserto você não tem água, raramente se encontra água. E Deus tinha uma pedra espiritual que o seguia. Essa pedra era Cristo, a Bíblia diz. E ela verteu água, por 2 situações à vontade, para que todo o povo bebesse das águas, no caso dessa rocha que era Jesus. Amém, queridos? Então você vê, tinha uma coluna de fogo todas as noites que esquentava, porque o deserto ele é extremamente quente de dia, à noite é extremamente frio. Então essa coluna de fogo esquentava, queridos, e direcionava o caminho que eles deveriam seguir. A Bíblia diz que de dia, no calor do sol, tinha uma nuvem que cobria aquelas 2 milhões de pessoas, que cobria para que o sol não molestasse eles, ou seja, eles viviam a proteção de Deus. Você vê nesse tempo do Êxodo, quando eles saem para o deserto, eles murmuram, eles reclamam, eles pecam, mas a nuvem nunca deixou de estar sobre eles, a coluna de fogo nunca deixou, o pão não parou de descer. Por que Deus não parou? Porque não é questão de merecimento, é uma questão de fé. Eu e vocês, nós não merecemos a graça de Deus, igreja. Nós nunca vamos merecer. Mas nós temos por obrigação acreditar em Deus. Glória a Deus, igreja. Então as pessoas, quando você tem esse milagre, consegui, Deus me abençoou, pastor. Olha, eu consegui pagar minhas contas, fechar minhas contas nesse mês. Era impossível. Não tenha medo de mês que vem, igreja, você passar nessa situação de novo. Peça a Deus de novo. Deus está querendo te ensinar a depender dele, para que ele possa colocar você em coisas maiores, em coisas grandes, para que você vença os gigantes, para que você saia do natural e passe a viver o sobrenatural de Deus. Então as lutas têm esse propósito, só que as pessoas têm dificuldade, e aqui é a mesma coisa. Eles passaram com Eli toda essa luta, a igreja, que os filhos dele eram terríveis, os filhos de Eli, e o que aconteceu? Deus tratou, não tratou? Deus foi lá, exerceu o juízo sobre eles e colocou um juiz temente a Deus, um grande homem de Deus, que era Samuel. Só que passaram-se lá 40 anos, igreja, ou mais, Samuel já estava velhinho, até mais que isso, Não sei agora a idade certa, queridos, Não vou chutar uma idade. Então o que aconteceu? Samuel já estava velho, ele colocou seus filhos para ser juízes, só que os filhos dele não andavam nos caminhos dele. E o povo viu isso de novo, falou, não, mas peraí, nós não queremos nenhum juiz aqui que não tema a Deus. Amém, queridos? Mas Deus vai mudar no momento certo. Confia em Deus. A mesma coisa, igreja, é hoje. As pessoas nós estávamos acostumados com um governo, queridos, Um governo que começou a mostrar transparência para nós, começamos a ver coisas, se interessamos por política, todo mundo, igreja, o Brasil, mudou muita coisa. Daí agora muitas pessoas agora rejeitam, não, isso aqui não é, e ponto final. Queridos, confia em Deus. Confia em Deus. Deus vai tratar, queridos, e se você continuar firme com Deus por causa da sua fé, Deus vai trabalhar nos líderes, nos tutores. É isso que nós temos que acreditar, porque é isso que a palavra de Deus fala. Olha lá, queridos. Versículo 4 diz assim, vou ler o 3 primeiro. Porém os seus filhos não andavam pelos caminhos de Samuel. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Eles eram juízes. O que eles fizeram? Perverteram o direito. Parece que não está acontecendo a mesma coisa hoje, igreja? Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Olha que interessante, igreja. Então eles viram essa situação, entenderam, queridos, que eles iam viver de novo uma situação de juízes que não temiam a Deus. E eles se adiantaram e foram até Samuel enquanto ele ainda estava vivo e falaram, Samuel, os teus filhos não temem a ti, não temem a Deus como você teme, teus filhos não andam pelos seus caminhos. Então antes que o Senhor morra, nós queremos que você constitua um rei sobre nós, como tem todas as nações. Olha, são essas palavras, olha, versículo 5, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe,
como o têm todas as nações. Queridos, o povo de Deus, igreja, ele não é igual aos outros, queridos. Hoje você vê Israel representa hoje a igreja, né? Hoje é simbólico Israel. Quando você vê Israel, você pode colocar hoje como a igreja sem problema nenhum. Ele representa a igreja. É como se hoje nós falássemos assim: Senhor, nós não queremos que o Senhor governe sobre nós. Coloca um pastor que venha falar as coisas para nós. É como se Deus ele fosse tipo assim, tirado de lado e as pessoas confiassem em homens. Olha, Senhor, eu entendo que o Senhor tem isso, mas coloca um médico para resolver esse meu problema. Eu não quero mais depender, ter que orar ao Senhor, ter que pedir, ter que confiar. Eu quero as coisas resolver, as coisas rápido. A grande parte das pessoas hoje, igrejas, pensam assim, inclusive a igreja, porque nós estamos vendo um povo que vivia o sobrenatural de Deus. Igreja, sobrenatural de Deus. Você vê o deserto, como eu falei, os inimigos, eles já estavam na terra de Canaã, onde tinham gigantes, e Deus já tinha derrotado os gigantes para eles, né, junto com Josué, né, quando Josué entrou. Eles passaram o Mar Vermelho aberto a seco, eles passaram o Rio Jordão, que parou numa parede, eles passaram a seco, eles viram as muralhas de Jericó caírem, eles viram os gigantes caírem, exércitos muito mais numerosos que eles perderem, serem derrotados diante dos olhos deles. E ainda assim não era suficiente. Eles falaram para Deus assim: nós queremos ser como as outras nações. É como o cristão, queridos, falar assim: eu quero ser como o pessoal do mundo. É como o cristão hoje, você vê hoje muitas coisas do mundo entrando na igreja. Hoje eu vejo bastante igrejas, queridos, né, que você olha assim, tá tudo preto, né? Você olha assim, as pessoas que eram do mundo, eu como era do mundo, eu associava boates, né, discotecas, muitas vezes parece com hoje as igrejas, os altares. Você não vê mais branco, queridos, né? Você não vê, você só vê, tá tudo preto. É luz vermelha, é neon, é fumaça. Eu vou ser sincero, queridos, eu não me agrado com isso, eu vejo isso, eu não me agrado. Você vê louvores lindos, glória a Deus por isso. Mas o ambiente, igreja, não é um ambiente gostoso, não é um ambiente na presença de Deus, né? É um ambiente escuro, negro. Essa é a minha opinião, pastor. Olha, a minha igreja lá, o pastor pintou tudo de preto. Amém, é ele com Deus. Eu estou dizendo a minha opinião. Eu não me agrado disso. Eu não gosto de chegar num lugar e está tudo escuro, com um globo, com luz, com aquelas luzes, com fumaça, porque isso me remete, me lembra que quando eu era do mundo. Né? E as pessoas muitas vezes estão trazendo as coisas do mundo para a igreja. Olha, a moda agora é fazer tatuagem escrito Jesus, alguma coisa. Querido, isso é coisa do mundo. É a minha opinião. Você está todo tatuado, você quer vir para Deus, Deus te recebe de braços abertos, Deus te ama. Mas depois que você conhece a Deus, você vai fazer isso achando que é de Deus? Na minha opinião, né? Não é. Amém, queridos? Olha ali, meus amados. Aí eles falaram assim, ó, versículo 6, aí, porém esta palavra não agradou Samuel. Ah, pastor, sabe por que não agradou Samuel? Porque Samuel ia colocar seus filhos, e daí ia encaminhar seus filhos, e daí eles não rejeitaram os filhos de Samuel. Samuel, ele estava fazendo um papel de um interesseiro ali. Não, queridos, não é nada disso, queridos. Assim que as pessoas podiam pensar. Entendeu, queridos? Aí ele disse assim, ó, porém Samuel, lá no finalzinho do 6... ele orou a Deus. O que um homem de Deus, uma mulher de Deus deve fazer, igreja, quando a situação sai do controle, quando algumas coisas não acontecem conforme a vontade deles? O que eles fazem, igreja? Eles oram a Deus. Amém, queridos? Nossa, hoje tá difícil, meus amados. Tem um som aqui do meu lado, até estava falando de discoteca, eu estou escutando agora tum aqui no meu. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Na verdade, os vizinhos são gente boa pra caramba, mas você vê como que o inimigo às vezes, né, age, né? Bem na hora da gravação. Amém, queridos, olha ali. Aí, porém, essa palavra não agradou Samuel, quando disseram, dá-nos um rei que nos governe. Então Samuel orou a Deus. Disse o Senhor a Samuel. Então, quando Samuel orou a Deus, Deus respondeu ele e disse assim, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Queridos, a resposta de Deus, igreja, é extraordinária. Porque qualquer argumento que alguém poderia ter, não, Samuel, você tem que entender, Samuel, Deus não quer, Deus não se agrada, teus filhos não temem a Deus, Deus não se agrada disso, você tem que entender, Samuel, que não é assim, não é assado. Você vê que as pessoas, elas colocam muitas desculpas, igreja, né, para não obedecer a Deus. Isso é muito comum, infelizmente.
né? Eles podiam pensar, olha Samuel, eu já sei, você está preocupado com teus filhos, né? Não, nós não queremos ele, nós rejeitamos seus filhos. Você tem que pensar no povo, não nos seus filhos. É assim que as pessoas elas falam, assim que as pessoas agem, queridos. Amém, queridos? E daí o que aconteceu? Ó? Mas Deus, ele disse para Samuel, olha a resposta de Deus para Samuel. Disse o Senhor a Samuel, olha que bênção, repreendida, baixaram bem o volume, glória a Deus, Deus abençoe os nossos vizinhos, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, queridos, Deus é fiel, glória a Deus. Porém essa palavra não agradou Samuel, ele orou, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz. Ou seja, Deus falou para Samuel, pode obedecer, pode fazer tudo que eles te pediram, porque eles não rejeitaram a ti, Samuel. Eles amam você, Samuel, eles creem que você é um homem de Deus, mas eles rejeitaram a mim, para que eu não venha reinar sobre ele. Diga misericórdia, igreja, isso é muito sério, igreja. Deus disse assim, olha filhinho, olha Samuel, eles não rejeitaram você, Samuel, eles amam você. Enquanto você foi rei, agora que você está velho, está incomodando eles entenderem, né, que você vai morrer e vai deixar seus filhos no seu lugar. É isso que está incomodando eles. Mas eles servem a você. O problema sou eu. Eles não querem que eu reine sobre eles. Eles estão rejeitando a mim, o Deus de Israel. Queridos, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós rejeitamos a governança de Deus, a direção de Deus, nós não estamos rejeitando o líder, queridos, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Né? Hoje, né, eu posso dizer a vocês, né, que o governo que estava ali do ex-presidente que teve ali foi o melhor governo que eu já vi, né, que eu tive como entendimento para ver. Ele não teve governo. Para mim foi o melhor presidente que eu já vi, igreja, um presidente sincero, um presidente abençoado, queridos. Né? Ai pastor, mas olha, aconteceu isso, né? Vamos colocar aí muita coisa que aconteceu na eleição, que a gente sabe, não pode falar aqui, né? Questão de fraude. Tá bom, eu concordo com tudo, queridos, mas aí tá aí agora né? Esse é o novo, acabou. Né? Eu rejeito esse, mas é o que está dizendo aqui. Na verdade, eu nem vim aqui fazer essa live com o pretexto de falar bem do que está aí. Não é nem isso, igreja. Né? Eu não concordo com. Mas eu tenho que abençoar a vida dele. Né? Deus me chamou para abençoar e receber. Eu tenho para mim a certeza, igreja, que Deus vai fazer justiça, que Deus vai tratar com cada um, igreja. Com cada questão de fraude, de injustiça, de coisas inconstitucionais. Eu tenho certeza, pela fé que eu tenho no meu Deus, que algo vai acontecer. Que o sobrenatural vai acontecer, queridos. Que em breve nós vamos ter boas notícias, da parte de Deus. Pode ser quando, pastor? Não sei, o tempo pertence a Deus. Mas nós temos que nos mostrar aprovados perante o nosso Deus. Amém, queridos? Porque se nós rejeitarmos quem Deus colocou, queridos, foi o diabo que colocou, pastor. A Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus. Não existe autoridade que não venha de Deus. Você vê na Bíblia, queridos, Nabucodonosor era um rei idólatra, terrível, sádico. E Deus tratou com ele, levou algum tempo, igreja, mas Deus tratou com ele, queridos, a ponto de fazer ele ter uma doença, né? Na verdade a Bíblia fala que ele passou a ser um animal, viveu 7 anos como um animal, ele morava fora de casa e comia pasto. Nabucodonosor, o imperador do mundo, por 7 anos viveu como um animal, sem intelecto, louco. E depois de 7 anos, Deus trouxe de volta à igreja o intelecto dele, o raciocínio dele, e mais do que isso, devolveu ele como imperador. E quando ele voltou disso, queridos, ele falou assim, olha, agora eu sei que quem governa é os céus, que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Ou seja, Deus tratou com ele, queridos. Deus foi lá, o pior rei que podia existir, queridos, o imperador, na verdade. Deus tratou com ele, por quê? Por causa da fidelidade do seu povo. Quando o povo acredita no Senhor, a igreja obedece, Deus pode agir. Mas quando o povo deixa de acreditar em Deus e passa a agir com suas mãos, o que o povo fez lá? Ele reuniu os anciãos, o povo mais influente de Israel, e foram fazer uma pressão em Samuel. Samuel, olha, é o seguinte, você já está velho, Samuel. Nós não queremos que teus filhos, eles governem sobre nós, reinem sobre nós, porque eles não pensam que nem você. Antes de você morrer, nós queremos que você constitua um rei sobre nós. Samuel ficou triste, mas por que vocês estão pedindo um rei? É Deus que governa, confia em Deus. Não queremos saber, nós queremos um rei sobre nós. Aí o Samuel orou a Deus e Deus falou, Samuel, eles não estão rejeitando a você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Olha que dor no coração do próprio Senhor, queridos, né?
dizer assim, ó, meus filhos estão me rejeitando, eles não querem eles não conseguem confiar em mim, eles não confiam, qualquer luta que vem, eles fazem o quê? Eles murmuram, eles reclamam, eles blasfemam. É assim que acontece muitas vezes com os cristãos, queridos. Enquanto as coisas estão indo bem, as coisas estão acontecendo de maneira favorável, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom, Pai, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Amém, queridos? Mas quando vem uma luta, por que, Senhor? Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Não, Senhor, olha só, por que as coisas... Nada dá certo para mim. E às vezes as pessoas generalizam e falam, nada dá certo para mim. Você consegue imaginar, igreja, Deus como pai ouvindo essas coisas? Como o coração dele se entristece? É como um filho, queridos, que só busca o pai para quê? Para pedir alguma coisa. Né? Olha, enquanto o pai está servindo, enquanto o pai está abençoando, obrigado, pai, você me dá um dinheiro, pai, você me empresta o carro, pai, você me faz isso, me dá. E quando o pai fala não, então você não é mais meu pai. É assim que muitos cristãos se comportam para com Deus, queridos. Amém, queridos? Então nós precisamos, queridos, né, entender que as coisas não são terrenas como as pessoas imaginam, as coisas são espirituais. E da parte espiritual Deus falou, eles estão rejeitando a mim, Samuel. Olha lá, queridos. Versículo 8, olha o desabafo de Deus no versículo 8. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Olha o desabafo de Deus. Olha, segundo todas as obras que fizeram, desde o dia que tirei do Egito, lembra que eu até lembrei agora de falar sobre a saída do Egito, né? O deserto, ó. Até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, e hoje faz assim também a ti. Agora, pois, atende a voz do povo, porém adverte solenemente, explica-lhe qual será o direito que houver do rei que vai reinar sobre eles, qual que vai ser o direito do rei. Então Deus falou assim, faz tudo o que eles pediram, mas fala para eles tudo o que vai acontecer com eles. Aí Samuel referiu todas as palavras do Senhor ao povo, que lhes pediu um rei, e disse, esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e empregará o serviço dos seus carros, como seus cavaleiros, para que corram diante deles. E os porá uns por capitães de 1000, um por capitão de 50. Ou seja, vocês vão perder seus filhos, tá? Eles vão pegar, colocar no serviço deles. Ele vai colocar eles por capitão, ó. Vão pegar outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, ó. Vai pegar outros para fazer, ó. Vocês vão perder o direito dos seus filhos. A primeira coisa. Outros fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas, agora as filhas, ó, para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras. Vai perder também a sua lavoura. A melhor parte da sua lavoura vai pertencer ao rei. E também das vossas vinhas, dos vossos olivais. E os dará aos seus servidores. Ele vai pegar, não vai ser para ele, ele vai dar para quem ele quiser. O rei vai ter autoridade para fazer isso. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, ou seja, ele vai pegar 10% de tudo que é de vocês, além do que você já tem que dar para ele, ó, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis servos. Então, naquele dia, vocês vão clamar a mim por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Vocês entenderam, queridos? Deus está falando, filhos, eu tenho governado vocês, eu tenho dado tudo o que vocês precisam, não o que vocês querem. Algumas coisas vocês querem sim, mas tudo o que vocês precisam eu tenho dado melhor a vocês. Amém, queridos? E vocês, o que acontece? Vocês querem um rei, mas o rei vai ter todo esse direito sobre a vida de vocês. E vocês não estão acostumados, vocês vão clamar a mim, olha, o rei está fazendo a gente sofrer, olha, o imposto é muito grande. Não é isso que as pessoas reclamam hoje, queridos? Pastor, olha a carga tributária, o imposto está aumentando, o juro está aumentando, a inflação está aumentando, tudo está aumentando. Mas Deus, igreja, Ele tem algo para nós sobrenatural. E que muitos de nós cristãos estamos rejeitando. Amém, queridos? Tem muitas pessoas rejeitando, queridos, o que Deus tem para nós. As pessoas estão vivendo o que? O natural. Aí estão sob a influência do quê? Ah, pastor, é juro, olha o preço da gasolina, olha o preço do arroz, olha, oferecendo picanha e não deram picanha para nós. Por quê? Porque estão dependendo desse governo. Deus tem um governo muito melhor, que é o governo do reino dos céus, onde não há injustiça, onde não há, queridos, apadrinhamento, não há miliciano, não há nada de... não tem engano, não tem nenhuma pandemia, queridos, no reino dos céus. Tudo é justo, tudo é perfeito. Só que as pessoas, por desconhecer isso, estão vivendo sobre, né, a influência sobre o domínio deste mundo. Aí o sobrenatural, queridos, a multiplicação, o milagre, a cura, a restauração,
A ressurreição, isso são benefícios do reino de Deus, não são benefícios desse reino. Não existe multiplicação nesse reino, existe trabalho. Se trabalhar, conquistar e ter. Não existe ressurreição. Na verdade, o morto é morto, ninguém volta da vida. No reino de Deus existe, o próprio Filho de Deus morreu e ressuscitou. Glória a Deus, igreja. Não existe um monte de coisa, né? A cura de algumas enfermidades, como câncer, né? O HIV, outras enfermidades, não tem cura. É condenação. Mas para o reino de Deus existe a cura para isso. Glória a Deus, queridos. Ou nós vamos viver sobre o domínio desse mundo, queridos. Como é, pastor, que eu vou viver de acordo com o reino de Deus, os benefícios do reino de Deus? É você não agir, queridos, como as pessoas agem. É você não querer ser como as pessoas aqui são. Nós queremos ter um rei como todas as nações o têm. Isso entristeceu a Deus. Falou, filho, eu dou melhor para vocês, vocês querem ser como os outros? Como assim? Eu tenho o melhor para você, meu filhinho. Eu tenho o melhor para você, minha filhinha. Eu quero que você seja feliz. Quero que a minha alegria esteja em você. A sua alegria seja completa, seja plena. É isso que a palavra de Deus diz. Mas você quer ser o quê? Você quer uma alegria do mundo? Você quer a alegria das drogas? Você quer a alegria da orgia? Você quer a alegria do quê? Do poder? É esse tipo de alegria que você quer? Você está rejeitando a mim. Eu vou dar o que você está pedindo, porque Deus estava dando o que o povo estava pedindo. O povo foi lá, fez pressão no profeta, no juiz, falou, olha, nós queremos um rei sobre nós, e ponto final. Aí o juiz orou, Deus falou, pode dar. Entrega o que eles estão pedindo. Mas quando eles clamarem a mim, eu não vou ouvir. Quando eles falarem, Senhor, tira esse rei maldito. Porque você vê quantos reis Israel teve terríveis, queridos, que oprimiu o povo. Mas foi a escolha que eles tiveram. Eles não precisavam ter isso. Amém, queridos? Deus entregou a autoridade de Israel, estava sobre a vida de Deus, e ele usava o quê? Um porta-voz, que era o profeta, era o juiz. Deus cuidava, Deus reinava sobre Israel. Mas a partir daquele momento, eles teriam o quê? Um rei. E o rei ele faria o que ele quisesse. Deus livrava aqueles poucos filhos dele que temiam a Deus verdadeiramente, que queriam servir a Deus, que não clamaram por um rei, porque não era todo mundo que clamou por um rei, a maioria venceu. É como hoje, igreja, não é todo mundo que clamou pelo que tem hoje. Muitos lutaram por outra coisa, lutaram por justiça. E o que Deus vai fazer? Deus vai olhar para você, que hoje tem fome e tem sede de justiça. A Bíblia fala, bem-aventurado vós que tem fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos. Glória a Deus por isso, igreja. Nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus e deixar Ele cuidar dos nossos caminhos. Glória a Deus, queridos. Então, o que mais que diz aqui, ó? Versículo 19. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas nós queremos um rei sobre nós. Nós não queremos saber dessa conversa que nós vamos perder nossos filhos, nossas filhas, tudo que nós temos de bom nós vamos dar para o rei, ele vai dar para os seus servos. Nós não queremos nem saber disso. É isso que o povo falou, nós queremos um rei mesmo. Aí o que aconteceu? Olha qual que era a desculpa deles, versículo 20. Para que sejamos também como todas as nações. Olha que triste isso, queridos. É como o crente fala, eu quero ser como o pessoal do mundo, eu quero ser como o rico. Tem crente, igreja, que vê a novela, o rico, o milionário, e fica sonhando. Ai, se eu fosse assim, eu queria tanto ter dinheiro, muito dinheiro, para mim eu ia ajudar tanto a obra de Deus. Mentira, não vai ajudar nada. Na verdade, se vê como Deus como um banco, né? Alguém, um pai que tem uma herança para dar, e ele só quer saber da herança, como o filho pródigo. Me dá minha parte da herança, me dá minha parte da herança. Eu quero viver a minha vida. E o que aconteceu com o filho pródigo? Ele gastou tudo e perdeu tudo bem rápido. Porque sem Deus, igreja, não existe bênção. A única fonte de bênção que existe, queridos, é Deus. Sem Deus não existe bênção, só existe maldição e sofrimento. Mas eles estavam cegos ali, ó. Para que sejamos como todas as outras nações, no versículo 20, e o nosso rei poderá nos governar e sair adiante de nós para fazer nossas guerras. Ah, tá, então o rei que vai resolver, não era Deus, né? Quem vencia gigante era rei, então, ou era Deus? É aí que está a questão, queridos, né? Ouvindo, pois, todas essas palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para sua casa. E ali começa, a igreja, o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, né? E daí a gente começa o rei. Depois teve um grande rei de Israel, que foi, né, um dos principais reis de Israel, que foi Davi, um rei que exerceu, né, juízo e justiça, foi um grande homem de Deus, mesmo com falhas. E depois a gente vê uma decadência muito grande, a gente vê separação. Salomão tinha muita sabedoria, o início do governo dele, do reinado dele foi extraordinário, porque era Deus, né, a sabedoria de Deus em Salomão, só que ele cometeu alguns pecados que o afastaram de Deus. Amém, queridos?
né, tinha algumas direções ali que o povo de Israel tinha que cumprir, ele não cumpriu, por causa disso ele não conseguiu permanecer com Deus. Aí Israel foi dividido, era Israel e Judá, aí foi um sofrimento muito grande, até o exílio, que eles foram levados ao exílio, queridos, né? Depois de muito tempo eles voltaram, depois cumpriu-se 70 anos, eles voltaram lá com Neemias para reedificar Jerusalém. Amém, queridos? E depois, né, você vê quanta coisa aconteceu em seguida, né? E agora em 45, 46, se não me engano, eles conseguiram ser declarado como uma nação de Israel, o povo de Israel, né? Como uma nação mesmo, né? Eles eram só um povo, agora eles passaram a ser uma nação, né? Então você vê quanta luta que o povo de Israel passa, queridos, né? Passou, né? Na verdade, né? Amém, queridos? Eu queria que essa história servisse, né, de lição para mim e para vocês. Confia em Deus, queridos, né? Confia, não haja como as pessoas agem. Não resolva as coisas de maneira carnal. Alguém falou alguma coisa para você, vou lá tirar satisfação. Não faça isso, igreja. Ore a Deus. Aconteceu alguma coisa diferente, faça como Samuel. Não resolva nada. Ore a Deus e Deus vai te dar a direção que você tem que fazer. Pastor, não, isso não pode acontecer, nós temos que resolver, nós temos que fazer, nós temos que correr, nós temos que fazer, é agora ou nunca. Ore a Deus, igreja, peça a direção de Deus. Não faça as coisas como o restante das pessoas façam. Você não é como as pessoas, igreja, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, ora a Deus, peça ajuda, queridos, né? Às vezes uma pessoa que também é de oração, que te ajude a orar, que te ajude a jejuar, que te ajude a ter a direção, a resposta que você precisa. Amém, queridos? Às vezes você não consegue, né, ter a sensibilidade para ouvir a Deus. A Bíblia fala que o pecado faz separação. Então o que você faz? Peça ajuda. Não escute o que qualquer outra pessoa fala, mas peça ajuda, me ajuda a orar, ora a Deus para que Deus me dê a resposta. E Deus vai te dar a resposta de alguma maneira, Ele vai falar no teu coração, Ele vai falar com voz audível, Ele vai falar no louvor, Ele vai falar quando você estiver lendo a palavra, Ele vai me usar para falar aqui, Ele vai usar aquela pessoa que você pediu ajuda, Ele pode falar de qualquer maneira, Ele vai falar. A questão é, você consegue esperar? Você consegue confiar? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Será que eu consigo esperar em Deus? Será que eu consigo confiar que Deus está no controle de tudo e tudo que Ele faz é bom? Se você conseguir fazer isso, queridos, né, você vai ser abençoado, você vai ver o sobrenatural de Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Toma posse dessa palavra, meus queridos, né? Que palavra maravilhosa, é uma palavra difícil, né? Porque poucas pessoas, queridos, têm esse entendimento, né? Muitas pessoas, elas veem essa palavra, essa passagem, elas não entendem que Deus está falando. Quando nós rejeitamos a autoridade, nós estamos rejeitando a Deus, o próprio Deus. A Bíblia diz, não existe autoridade que não proceda de Deus. Não tem. Até autoridade demoníaca. Olha, pastor, fulano é satanista, você acha que Deus vai colocar ele? O povo tem o líder que merece. Hoje nós temos o líder que merecemos, é que a maioria merece. Só que se você, queridos, né, buscar Deus, você vai ser como o Ananias, o Misael, o Azarias, o Daniel, né, você vai ser como a Esther, você vai ser como lá o Mardoqueu, o tio da Esther. Você vai ser o quê? Deus vai cuidar de você particularmente. Por quê? Porque você teme a Ele, porque você busca nele. Agora, se você agir como a maioria tem o que merece. Amém, queridos? Não, pastor, a maioria votou. Queridos, não é só questão de votar, queridos. A questão é justiça. O que é certo, o que é errado? Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é o que é certo, é o certo. Né? Não adianta nós votamos no presidente A e a voto foi para outro. Não, mas então eu clamei por justiça. Mas o que você faz por justiça? Você faz o que é certo? Você se contenta com o que é certo? Você tem prazer nas coisas que é certo? Ou você faz as coisas erradas? Você tem prazer no que é errado, você não se incomoda quando você vê a injustiça. Amém, queridos? E infelizmente, queridos, a Bíblia diz que o povo tem o líder que merece. Hoje o líder que merecemos é o que está. O que eu posso fazer, pastor? Você pode buscar a Deus, igreja, para que o seu líder seja Deus. E Ele sempre nos ensina a sujeitar-nos às autoridades. Se eu não me sujeitar, Deus também não é meu líder, não é meu Senhor. Você não vê Daniel se levantando contra Nabucodonosor, contra outros reis, né? Outros imperadores que vieram, né? Daniel, ele sempre foi muito fiel. Você não vê Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que eram o Ananias, o Misael e o Azarias, se levantando contra o rei. Eles foram jogados numa fornalha de fogo ardente, porque eles não queriam se prostrar à estátua do rei Nabucodonosor. E o que eles falaram? Eles falaram, olha, rei. Eles falaram, se vocês não se prostrar agora, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar você das minhas mãos. O imperador falando isso para esses três homens. E eles com todo respeito falaram, olha, rei Nabucodonosor, quanto a isso não há necessidade que falamos a ti. Se o nosso Deus, que nós servimos, Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas nós não temos certeza que Ele vai nos livrar. Mas se Ele quiser, Ele pode. Mas se Ele não nos livrar, nós perecermos nessa fornalha. Olha que lindo isso, queridos, né? Como a confiança. Não importa o que aconteça, o importante é que eu decidi seguir a Deus. É isso que eles pensavam.
Se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar perante a sua imagem. Você vê o que? Eles sendo cordiais, sendo sujeitos ao rei, até obedecendo, não estavam lá blasfemando. Ó rei, você vai pagar caro por isso, eu te amaldiçoo em nome do Senhor. Você não vê eles fazendo isso, como muitos cristãos fariam. Eles estavam sendo jogados na fornalha. Os homens que jogaram eles de cima para baixo dentro da fornalha, eles morreram lá em cima. E eles caíram atados na fornalha, igreja. Saiu as ataduras deles, passearam no fogo. Já foram 3 homens jogados na fornalha e tinham 4 homens passeando. E se entende que o próprio Senhor Jesus foi lá naquele fogo e livrou eles daquele mal. Quando o rei viu que eles não se queimavam, nada fazia mal para eles, falou: saiam servos do Deus Altíssimo. Você vê, era Deus já tratando o Nabucodonosor. Esse Nabucodonosor que eu disse que lá no final da vida dele virou um animal. Amém? Então Deus tratava, Deus mostrava, e Deus cuidava dos seus filhos. Deus, ele vai cuidar de você. A questão é, você consegue confiar em Deus? Você está pronto para confiar em Deus? Porque imagina um imperador olhando nos olhos dele com fúria no semblante, queridos, né? E falar assim, ó, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar você das minhas mãos agora. E eles, bem sereno, olha, rei, se nosso Deus quiser livrar, ele pode livrar, isso eu não tenho dúvidas, mas eu não sei se ele quer. Mas, independente de qualquer coisa, nós não podemos nos prostrar, rei. Por quê? Porque nós temos um juramento, o único que nós nos prostramos é o Senhor, é Deus, o nosso Deus. O meu Senhor, o teu Deus, igreja, é Jesus Cristo, o único nome que nós invocamos, é o único nome que salva. Amém? Nós não trocamos isso por nada, é isso que nós temos que entender. Você pode servir, você tem que servir todas as autoridades, até quando? Até o pecado. Eles pediram para você pecar, pediram para você roubar, pediram para você enganar. Não, então eu não posso servir. Não, mas você tem que fazer, porque a palavra de Deus que tem que se sujeitar. Sim, até o pecado. Aqui eu não posso fazer mais. Não, então eu vou destruir sua vida. Paciência, eu vou confiar no meu Deus, que Deus vai me livrar. Não, eu tenho poder para mandar você embora da empresa se você não fizer isso. Paciência. Eu continuo confiando em Deus. Eu não vou me afastar de Deus por causa de pressão nenhuma. Amém, queridos? Toma posse dessa palavra, meus amados, em nome de Jesus Cristo, né? Que essa palavra tenha ministrado no seu coração, como também ministrou no meu. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está acompanhando a gente, queridos, né? Vamos ver ali a tia Rosana, pastor Guilherme, a irmã Magna, missionária Magna, né? Com o pastor Niltinho. Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus Cristo. Irmão José Silva, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Alimento espiritual é a palavra. Glória a Deus, queridos. Mas é verdade, é isso que fortalece o nosso espírito, queridos, né? Toda comida que a gente come, né? Comida saudável, ela fortalece a nossa carne, né? Ela está alimentando a nossa carne. E o apóstolo Paulo fala que a carne, ela milita, ela luta contra o espírito. A carne quer nos levar para o inferno, o espírito quer nos levar para Deus. Nós alimentamos diariamente o quê? A nossa carne. Então a carne, ela tem muita força sobre o espírito. Por isso que muitas pessoas, elas não conseguem resistir à tentação. Quando vem uma tentação, elas caem, logo caem. Por quê? Porque a carne está muito forte. Elas falam assim, a carne é fraca. Não, a carne está muito forte. E o espírito está fraco. Amém, queridos? E daí vem a tentação, ela já cai, que eu sou fraco, que eu não sei. Então o que acontece? Quando você vai alimentando o teu espírito, vai mudando, ó. O jejum é uma coisa especial, né? Jesus falou, a castas de demônio que só sai com jejum e oração. A carne está forte, você não consegue crer porque o espírito está fraco. Então o que acontece? A gente jejua, enquanto nós jejuamos, a carne vai enfraquecendo. E daí a gente vai lendo, buscando a Deus, o espírito vai fortalecendo. Aí quando vem a tentação, você consegue falar, não tenho prazer, não, está repreendido em nome de Jesus Cristo, não aceito, eu não quero fazer. Por quê? Porque teu espírito está fortalecido. E a palavra é uma maneira de fortalecer o espírito. A adoração é uma maneira de fortalecer o espírito, a intercessão, a oração, né? A palavra. Amém, queridos? É uma maneira de fortalecer o nosso espírito. Glória a Deus, querido. Mais tudo, quando a gente obedece a Deus em tudo, isso vai fortalecendo a nossa fé, ou seja, fortalecendo o nosso espírito também. Em nome de Jesus Cristo. Deixa eu atualizar aqui, queridos, ver se tem mais comentários. Pastor Guilherme, glória a Deus, queridos. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Amém, meus amados, né? Então vamos... Tia Rosana, glória a Deus, verdade, glória a Deus, querida, né? Deus abençoe, tia, tá? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos então, queridos, para as notícias hoje? Deixa eu ver que horas são. Agora são 11 horas e 25 minutos, né? Programa Alicerçados no Amor de Deus. Glória a Deus. Deixa eu colocar ali então na... Vamos para as notícias. Não é esse aqui não. Esse aqui. Aí,
Vamos então para as notícias de hoje, queridos, né? Olha que interessante. Queridos, eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler esse aqui, vou pedir para vocês lerem. Não sei se vocês estão enxergando bem ali, porque tem muitas palavras hoje em dia que a gente não pode falar, queridos, né? Se nós falarmos algumas palavras aqui, a gente corre o risco de perder o canal, de receber alguma punição, né? Você aumentou um pouquinho, filho? Glória a Deus. Então olha lá, ó. Jovem da Espanha se arrepende de ter feito a mudança e denuncia sistema de saúde. Olha o que ela diz, arruinaram a minha vida. Aí aqui tem ele é o deputado federal, já não é a primeira vez que eu falo dele, parece que está fazendo um bom trabalho, ele era ministro da Cultura, né, o Mário Frias, propõe proibir transição em menores de idade, né? É o mínimo que tem que fazer, né? Que eles imaginam, menor de idade não sabe o que é melhor. E acaba fazendo coisas que vai se arrepender, né? Que não vai poder reverter, né? Vamos para a próxima, queridos. Isso aqui aconteceu, olha que triste isso aqui, queridos, né? Em crime brutal, o adolescente discute com a avó e mata com mais de 50 facadas, queridos. Misericórdia, queridos. Isso aqui aconteceu lá na cidade de Foz do Iguaçu, minha cidade natal. Mas por que essa notícia, pastor, aí de polícia, né, policial? Não, queridos, né, porque olha que coisa triste, queridos, né? Um neto matou a facada com 50 facadas a avó. Parece que teve ajuda do namorado também, é uma menina, né, com a ajuda do namorado. Isso é muito triste, queridos, né? Essas coisas que vão acontecendo, queridos, que mostra como o povo está faltando Deus na vida do povo. As pessoas não têm temor, elas fazem coisas terríveis, queridos, né? Fiquei muito triste de ver essa notícia, daí passei aqui para vocês. Não é uma boa notícia, né, queridos, mas aqui tem uma coisa interessante, igreja, ó. Aqui teve, né, nesse canal aqui, ó. Está aqui em cima, né, na CNN. Aí eles estavam falando a respeito do aumento dos combustíveis. Mas interessante, queridos, né? Eu não coloquei aqui o original, porque daí vai dar problema aqui na live, né? Mas olha que interessante, a Renata Barreto, ela comentou. A jornalista Raquel Ladim disse que na CNN que aumento de preços de combustível impactam apenas a classe média e não o pobre. Queridos, será que eles acham que a gente é ignorante, que a gente é burro? Como assim o aumento do preço do combustível não vai impactar os pobres? Principalmente os pobres vai impactar. Daí ela diz assim, ó, somente a classe média e não o pobre, ignorando a lógica da cadeia de preços. Só faltou dizer que pobre não come gasolina. Então você vê que é um malabarismo, né, que fala, para tentar mostrar as coisas erradas que estão acontecendo, né? Eles inventam cada coisa, queridos, né, para justificar isso. Olha, aumentou a gasolina, mas fique triste, não, fique feliz você que é pobre, porque não vai afetar você. Como não vai afetar o pobre? Vai afetar sim, vai afetar sério. Olha ali, queridos, aqui tem mais uma notícia que eu quero mostrar a vocês. Não, na verdade não é uma notícia, uma imagem. Olha que interessante essa aqui, ó. É uma nuvem, ó, e olha o que tem lá em cima da nuvem, ó. Uma mão representando a mão de Deus, né, na nuvem, né? Isso aqui, queridos, né, ele faz com muitas pessoas, né, fiquem, meu Deus, olha só, olha, Jesus está voltando, olha a mão de Deus ali, queridos. Isso aqui é feito por homens, queridos, né? Eu já mostrei aqui, já comentei a respeito de um projeto que fala o projeto Blue Beam, né? Se você puder, pesquise isso aí na internet, né? Blue, azul, Beam, né? B-E-A-M, né? Aí pesquisa isso aí, queridos, para vocês verem, queridos, né? Como é... Isso aqui é... Vamos apertar de novo aqui, ó. Uma imagem, ó. Pode ver que tá ali, a pessoa tá vendo e tá mostrando, ó. Tem muita gente que vai ser enganado com sinais nos céus, igreja, né? Tem sinais, eles têm capacidade de simular a volta de Jesus Cristo, de simular um ataque alienígena, e muitas pessoas vão ser enganadas, infelizmente, queridos. Olha ali, ó. Você vê que bonita, né? A mão ali, você olha assim, nossa, olha Deus. As pessoas já vão achar que Jesus está ali, né? Deixa eu ver se tem mais uma notícia, queridos. Acho que tem mais uma. Essa aqui, ó. Essa aqui eu vou ter que colocar o áudio, queridos. Isso aqui é muito importante, ó. É sobre perseguição. E cristãos que vivem sua fé secretamente em uma região da Coreia do Norte estão sendo mortos pela ditadura. Fontes oficiais disseram que os familiares que escapam com vida dos massacres são enviados à prisão política para serem tratados como animais, torturados e forçados a trabalhos em condições desumanas, sem direito à comida. Recentemente, a ditadura aprovou a lei do pensamento antirreacionário,
que intensificou a punição contra quaisquer pensamentos ou produtos externos à ideologia do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. O país ocupa a segunda posição na lista mundial da perseguição contra os cristãos. Na Coreia do Norte, adorar qualquer deus é proibido, pois todos são obrigados a prestar culto pessoal à família Kim, que considera o cristianismo a ameaça número 1 da ditadura. Vocês entenderam, queridos, né? Quando a gente fala que existe uma perseguição e o evangelho, né? Ele é um Só um pouquinho aqui. O evangelho é um problema sério, né? O evangelho, vou deixar aqui no finalzinho essa imagem aqui. Mas o evangelho, ele incomoda muito, queridos, né? Por quê? Porque o evangelho liberta, o evangelho muda a nossa cabeça. O evangelho nos ensina a depender do único e verdadeiro Deus. Aí essas mentiras, essas ideologias, elas já não são mais aceitas por nós. E por isso o evangelho, ele é uma pedra, né? É um tropeço, é uma pedra, algo terrível, né? Contra essas pessoas que querem governar, né, de maneira ditatorial. Amém, queridos? Então, busca a Deus, queridos, né? Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Deixa, viva os benefícios do governo, né, do reino dos céus, como a palavra de Deus disse hoje, né? Busca isso para a sua vida, queridos, né? Viver esse sobrenatural, a vontade do Senhor, queridos, em nome de Jesus Cristo, né? Cada vez mais busca o Senhor, porque Deus tem grandes coisas para mim e para vocês. Deus vai nos livrar, queridos, dessa geração má. Existem coisas que nós vamos orar, queridos, e Deus não vai fazer, porque nós caminhamos para o final, né, dos tempos mesmo, o cumprimento de todas as profecias, especialmente do Apocalipse. Mas Deus, ele promete que ele vai guardar e salvar os seus filhos. Então é isso que importa, igreja, é minha salvação, é a sua salvação. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração com vocês. Pai querido, abençoa os teus servos, Pai, que estão acompanhados, estão ligados conosco, Senhor amado, recebendo essa palavra, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, abençoa-os, Pai, que cada vez mais eles venham viver o teu sobrenatural. Eles venham aprender a depender de ti, Senhor, a te honrar, Senhor. E não venham agir como Israel agiu, Senhor amado, querendo ser como as outras nações. Que teus filhos, como igreja, não venham querer ser como as pessoas do mundo, Pai, mas pelo contrário, eles venham buscar, Senhor, que o Senhor venha governá-los, Pai, que o Senhor venha cuidá-los, que o Senhor venha abençoá-los. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é o que eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus, que a graça, a paz, a misericórdia e as consolações do Espírito Santo estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe vocês. Até amanhã, então, terça-feira, com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, a partir das 10h30, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus.